Olá galera, bem-vindos a essa aula que vai falar sobre a biologia das algas. E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai conversar rapidinho sobre a biologia das algas. Qual é a sua importância? Qual a importância desse grupo de seres vivos para a Terra, para as nossas vidas e assim sucessivamente. Tema do nosso encontro de hoje, algas. Bora estudar junto? Bem, galera, para falar sobre as algas e toda a sua importância, a gente vai começar relembrando o fato delas estarem no reino protista. Como organismos imersos no reino protista, elas inauguram a característica de serem organismos eucariontes, assim como os seus primos, os protozoários, tá certo? Pois bem, pessoal, vamos conversar sobre as algas. Algas são organismos eucariontes, porque elas possuem núcleo nas suas células, são fotossintetizantes, então são organismos fotoautotróficos, tá certo? Muito bem. Tem uma organização corporal simples, elas não formam tecidos, tá certo? Elas não formam tecidos, isso é uma característica importantíssima. Presença de parede celular, e essa parede é feita de várias substâncias diferentes, depende da espécie, tá certo? De várias substâncias, tá certo? Vai depender muito da espécie da qual ela pertence. Não formam embriões multicelulares, tá certo? Ou seja, não são embriófitas, que é uma característica dada só aos vegetais. Vivem no mar, em lagos, em rios ou em superfícies úmidas, ou seja, há uma dependência real de água na sobrevivência das algas. São organismos 100% aquáticos, tá certo? Muito bem. Essa tabela mostra para a gente um quadro comparativo que você pode, inclusive, dar um print, tá certo? Posso até me afastar aqui, para você sumir, aí você pode dar um print aí dessa tela, voltei, tá certo? Mas o mais importante não é nem você decorar essa tela e essa segunda tela aqui, é você saber que existe uma diversidade de algas, e essas algas se diferenciam quanto à sua organização celular, tá certo? Principalmente os pigmentos acessórios. A gente já viu na aula de abertura do reino protista, e a gente falou também de protozoário, tudo na mesma aula, que as algas são classificadas basicamente pela sua cor, tá certo? Elas também têm uma reserva de substâncias, e é importante, por causa das aplicações, a gente saber um pouco sobre a parede celular dessas algas, tá certo? Então vamos estudar uma a uma, tá certo? Averiguando aí qual é a sua reserva energética, qual é a sua parede celular, quanto à composição bioquímica delas e a importância que elas têm no curso evolutivo da Terra, tá bom? A primeira, sem mais delongas, é a clorófita, chamadas de algas verdes. Mas tem esse nome porque basicamente o seu corpo apresenta clorofilas. Tem representantes unicelulares e multicelulares. Gente, nós já sabemos que essa discussão sobre ser multicelular está muito ligada a não formar tecidos, tá certo? Como ela não apresenta tecidos, tá joia? A gente prefere a classificação multicelular, tá joia? Elas armazenam amido e sua parede celular é de celulose. Qual é a importância dessas nossas amiguinhas? Elas são as precursoras do reino vegetal, do reino plant, tá certo? Bem, as feofícias, ou algas marrons, tá certo? Elas só têm representantes multicelulares. Elas armazenam, na sua parede celular, celulose e algina, tá certo? Elas apresentam como reserva óleos e laminarina, tá certo? As rodofícias, as algas vermelhas, não são, apesar desse nome, as responsáveis pelo fenômeno da maré vermelha, tá certo? Porque a grande maioria é multicelular, e a maré vermelha é causada por organismos unicelulares chamados dinoflagelados. Eles vão aparecer na próxima tabela já, tá certo? Perceba que a sua parede celular é composta por celulose, carragenina e agar. Essa substância aqui, agar,
a gente utiliza como espessante de shampoos, de sorvetes, tá certo? Como espessante para deixar mais espesso, mais papinha, tá certo? Para dar liga. Armazenam aí, ó, amidos, tá certo? Amido, aquele polissacarídeo de reserva também encontrado nos vegetais, tá certo? Apresenta uma mistura basicamente de ficoeritrina, tá certo? E xantofilas, que é o que dá essa coloração avermelhada do vinho, sabe? Aquela cor meio de uvas escuras, tá certo? Apesar de não ter nada a ver, obviamente, com o reino vegetal, tá certo? A gente tem as diatomáceas, elas lembram muito biscoito, tá certo? Biscoito recheado, tá joia? A gente tem na sua parede celular o dióxido de silício e ela armazena no seu interior óleos, tá certo? Óleos essenciais. Muito bem. A gente tem as algas douradas ou crisófíceas, né? As crisófíceas. A maioria é unicelular, tá certo? Apresenta celulose ou dióxido de silício na sua parede e armazenam aí óleos e a crisolaminarina, tá certo? Que é um tipo de polissacarídeo aí, tá certo? Nós vamos falar a posteriori com fotos dessas algas, tá certo? Para você não ficar muito assustado, não ficar muito assustada, tá joia? A gente tem aqui, ó, as euglenas, que são algas bem esquisitas. A gente vai ver que as euglenas, elas são mixotróficas. Elas são algas bem diferentes, porque elas conseguem ser eucariontes, tá certo? Fotoautotróficas e heterotróficas ao mesmo tempo. Ou ela faz fotossíntese, ou ela absorve matéria orgânica do meio. Então, ela ostenta esse título de ser mixotrófica, tá bom? Muito bem. A gente tem, portanto, aqui os carotenos e as xantofilas como pigmentos responsáveis pela sua coloração. Xantofila é mais avermelhado, caroteno é mais amarelo avermelhado, tá bom? Ela é estranha também, porque como vocês vão ver a foto, ela não tem parede celular. Se a gente não tomar cuidado, a gente confunde as euglenas com os zoomastigóforas, que são os protozoários flagelados. É só você se ligar na aula passada, que fica lá todas as questões resolvidas aí em relação a isso, tá certo? Aí a gente tem os dinoflagelados. Esses caras são os responsáveis pelo fenômeno da maré vermelha, que é uma liberação de poderosas toxinas, né, que podem matar peixes, entre outros organismos aí. E a gente tem as carofíceas, tá certo? Que são algas, né? Se tem xantofila na sua composição, elas são ligeiramente avermelhadas, tá certo? Perceba que ela tem uma parede celular de celulose misturada com carbonato de cálcio, então ela termina formando uma carapaçazinha um pouco rígida, tá certo? Quando a gente olha essa tabela assim, dá até um desgosto, sabe, gente, de estudar, mas nem tudo está perdido. Vamos analisar alga por alga assim, ó, de maneira bem melhor, tá certo? Começando aqui, retomando aqui, ó, pelas clorofíceas, tá certo? As algas verdes, tá certo? Nós estamos estudando uma área da biologia chamada ficologia, que é a parte da biologia que estuda as algas, propriamente dito, tá certo? Ó, ela tem representantes unicelulares, mas tem representantes também multicelulares. Algumas dessas algas são endossimbiontes. Por exemplo, elas vão morar dentro de fungos, formando os líquens, aquelas manchas que a gente vê esverdeadas, brancas, azuladas, em troncos de árvores, tá certo? Muito bem. A gente está vendo aqui nessa foto, ó, clorofíceas do gênero uva, tá certo? Muito comuns na costa brasileira, por exemplo, tá certo? A gente tem as feofíceas ou algas pardas ou ainda algas marrons, tá certo? A maioria esmagadora é multicelular, para bem dizer, todas são multicelulares e marinhas, mas a gente também tem alguns representantes dulcícolas, viu? Ou seja, água doce, moram em lagos e rios, tá certo? Elas podem ter de alguns centímetros a muitos metros. Essas aqui, de grande tamanho, não apresentam tecidos, elas formam rigorosos talos, sendo chamados de kelps, tá certo? Se você der um pulinho lá no nosso IGTV, você vai ver um vídeo muito maneiro, muito especial que a gente fez sobre o filme Harry Potter e o Cálice de Fogo, que mostra a presença desses kelps, que são as florestas subaquáticas de algas, tá certo?
Não vou falar mais nada não, eu quero que você vá lá no vídeo e prestigie o vídeo que foi feito para vocês com muito carinho há um tempinho atrás, tá certo? Muito bem. Essas algas aqui, elas têm uma história engraçada, porque elas são algas amarronzadas, muito comum no litoral brasileiro, e especificamente elas possuem um gênero, ó, chamado de Sargassum, ó, 2 S, U e M, tá certo? Alguém deve ter perguntado para um biólogo o que era isso, ele deve ter respondido Sargassum, e a pessoa entendeu isso aqui, ó. Ah, isso é sargaço, né? É o nome que a gente dá para algas que encalham na beira da praia de qualquer cor, ou seja, pertencente a qualquer classificação. Perceba que a gente também é acostumado a chamar isso de sargaço, mas a rigor só existe Sargassum para as algas pardas, tá certo? As algas marrons. Só elas deveriam ser chamadas de sargaço, tá certo? Mas aí terminou se popularizando como qualquer alga de qualquer cor encalhada na beira da praia. Fica aí a dica, tá certo? A gente tem as rodofícias ou algas vermelhas. Maioria, ó, é multicelular. E vale lembrar que apesar dessas algas serem vermelhas, elas não provocam a maré vermelha, tá certo? Elas não provocam o fenômeno da maré vermelha, tá certo? Um fenômeno que corresponde à liberação de toxinas na água, tá certo? Matando outros animais, outras algas, tá certo? É um infernozinho, tá joia? A gente tem as diatomáceas, você vai reconhecer porque todas são unicelulares, tá certo? E elas apresentam como característica formas geométricas belíssimas, como você está vendo nessa imagem aí embaixo. É uma microscopia de fluorescência, a gente usa uma técnica especial para conseguir essa coloração vibrante aí, tá certo? Então você vai reconhecer porque ela apresenta formas geométricas, tá certo? Fica a dica aí, tá joia? Muito bem. A crisofícia, eu só quero que vocês saibam, tá? Eu quero só que vocês saibam que existem as algas douradas. A maioria é unicelular, podem ser marinhas ou ducícolas, tá certo? Tá aqui uma imagenzinha de uma, na microscopia ela é bonita, tal, mas só existe, tá certo? Olha elas aqui, ó, as euglenas. Moçada, as euglenas são unicelulares, não tem nenhum tipo de parede celular, a maioria é de água doce, mas tem representante marinho, tem um longo flagelo, tá certo? Apresentam como característica serem mixotróficas. Se você não tinha entendido o que isso significa, ser mixotrófico é ser alto e heterotrófica ao mesmo tempo, tá certo? Ou ela produz seu próprio alimento, ou se não tiver luz, ela começa a absorver matéria orgânica do meio e se alimentar do mesmo jeito. Olha que bizarro, tá certo? Então elas são mixotróficas. Guarde esse nomezinho aí, que o vestibular seriado 2 adora perguntar essa fuleiragem aí. Todo organismo na Terra ou é autotrófico ou é heterotrófico. Falso. Existem alguns organismos que os euglenoides são um bom representante, são mixotróficos, podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fica ligado, tá certo? Perceba que o euglenoide ele parece tanto o zoomastigófora, ou seja, os protozoários flagelados, que talvez eles funcionem como o elo que a gente precisa para manter protozoários e algas no mesmo reino, de maneira até mais confortável, tá certo? Se você quer saber o que é um zoomastigófora, ou seja, o que é um protozoário flagelado, pinota lá na nossa outra aula, a aula de protozoários e abertura do reino protista, tá certo? Que você vai ter acesso a essa informação lá, tá joia? Muito bem. A gente tem os famosos dinoflagelados. Eles têm como característica a presença de 2 flagelozinhos que fazem um nado errante, tá certo? Muito bem. São unicelulares, formam fitoplâncton, a gente vai conversar sobre isso já já. Alguns são endossimbióticos. Esse é o cara que você vai tacar uma bela de uma observação importante aí. E você vai deixar claro que esse é o responsável pela maré vermelha. O que é a maré vermelha? Turma, havendo muita luz, esses indivíduos sofrem um bloom. Isso aqui não é onomatopeia para explosão, que é boom, né? Elas têm um bloom. O que é um bloom? Um grande crescimento de algas. As populações de dinoflagelados crescem tanto que elas começam a liberar toxinas na água.
essas toxinas começam a dizimar outras algas, outros animais que estão por ali dando sopa, tá certo? Muito bem. Depois esse fenômeno passa, porque essas algas não vivem para sempre, elas morrem, a quantidade delas cai drasticamente, elas afundam e vão sofrer decomposição, como qualquer outro organismo vivo, tá certo? E aquela toxina é quebrada e distribuída pelo oceano de tal forma que não começa a fazer mal mais para seu ninguém, tá certo? Mas só toma cuidado. A gente tem uma alga chamada rodophysia ou alga vermelha. Ela não causa maré vermelha. Já o dinoflagelado, que o nome não tem lá essas coisas todas em comum, ele é o responsável pelo fenômeno da maré vermelha, tá certo? Aí a gente tem as carofícias, tá certo? Muito bem, são algas que crescem geralmente ancoradas no substrato, no fundo, tá certo? Geralmente água doce, e aí crescem formando essas bolinhas que são cápsulas formadoras aí de esporos, tá certo? Muito bem, as algas podem se reproduzir de maneira assexuada e sexuada. Assexuada, a gente tem aquela clássica divisão binária, ou também chamada de cisparidade, turma. Tá certo? Cisparidade, que nada mais é do que uma mitose simples. Ela se duplica o seu material genético e se divide em duas, sem nenhum problema, sem nenhum ônus. Tá certo? E a gente tem um tipo de reprodução sexuada, tá certo? De ciclos haplobiontes e de ciclos haplodiplobiontes, onde a gente tem alternância de gerações, tá certo? Para isso ficar bem claro aí na sua cabeça. Então aqui a gente tem um ciclo chamado de ciclo haplonte. O que diabos é isso? O organismo adulto é haploide, ele só tem a metade dos cromossomos da espécie, tá certo? Essas algas vão sofrer uma gamia, uma união, tá certo? Quando elas fazem essa união, chamada de plasmogamia, elas formam uma fusão citoplasmática e logo depois acontece um fenômeno ainda mais importante chamado cariogamia, que nada mais é do que a fusão, a união dos núcleos, formando agora um zigósporo, que é uma célula, como você está vendo aqui, ó, diploide, tá certo? Esse zigósporo mal se formou, tá certo? Ele já sofre uma meiose, tá certo? Por sofrer uma meiose, você está vendo bem aqui do meu lado, ó, a setinha vermelha, ele vai formar 4 organismos haploides novamente, fechando esse ciclo, tá certo? A gente encontra isso em algas verdes, como por exemplo as clamidomonas, tá certo? Esse gênero clamidomonas, ele sofre esse tipo de reprodução. Perceba, na água ele é haploide. Na época mais madura, eles se juntam, eles são unicelulares, então eles se tocam, sofrem literalmente uma fusão. Essa fusão é chamada de plasmogamia. Gamia vem de união, casamento. Plasmo, citoplasmas, tá certo? Então há uma fusão das membranas plasmáticas e citoplasma, mas os núcleos aqui, ó, ainda estão separados. Depois há um novo casamento, uma nova união, só que agora é do cários, do núcleo. Então os núcleos se fundem, tornando-se diploides. Então a gente tem a formação de uma estrutura chamada zigósporo, tá certo? Uma espécie de zigoto, tá certo? Ele é diploide, mas ele já sofre uma meiose. Essa meiose vai originar 4 novas microalgas fechando o ciclo. Vá lá que não é algo tão difícil de entender. Aqui a gente tem o famoso ciclo de alternância de gerações, chamado de ciclo haplodiplobionte. Você pode começar por qualquer ponto. Eu vou começar por aqui, ó. Você tem uma alga produtora de esporos. O nome está bem explícito aqui no nome. E ela é diploide. No caso, elas, quando diploides, nessa espécie aqui, ó, chamada uva, tá certo? Parece uma alface e tem nome de uva, né? Mas perceba que tem um L ali para separar de uva a fruta, tá certo? Aí é ulva, tá certo? Essa alga verde chamada de uva, ela começa diploide. E aí ela tem determinadas células que sofrem uma meiose, ou seja, um processo
reducional. Esse processo reducional libera esporos que são haploides livres natantes. Esses esporos vão cair no substrato, vão germinar, um negócio bem parecido com planta mesmo, né? Vão germinar e vão formar gametófitos, que nada mais são do que algas produtoras de gameta, tá certo? Então a gente vai formar os gametas, esses gametas são haploides, tá certo? Essa produção de gameta é estranha porque ela é equacional, viu, turma? Ela acontece graças às mitoses, tá certo? Eu sei que é um pouquinho diferente do ser humano e essa, aliás, é a importância desse assunto, tá bom? Então, elas vão ter como ploidia 13 cromossomos, vão ser haploides, tá certo? Mas esses gametas haploides vão se fecundar, vão se fusionar, formando um zigoto que vai fechar esse ciclo. Fechando o ciclo, você forma um novo esporófito. Então, ciclo haplodiplobionte é aquele ciclo onde, numa fase, o indivíduo é haploide, na outra fase, o indivíduo é diploide. Perceba, aqui que eu vou deixar circulado em azul, você tem a fase diploide, ó, e aqui você tem as fases haploides. E eles ficam sempre alternando. Para essa espécie de alga se reproduzir, ela tem que passar por esses dois estágios obrigatoriamente. Tá certo? Então, esse ciclo é chamado de ciclo haplodiplobionte. Tá joia, turma? Por que a gente estuda as algas? Qual é a importância delas? Elas são importantes nas cadeias alimentares, porque elas são a base das cadeias alimentares aquáticas, elas são produtoras, ou seja, do ponto de vista ecológico, elas são as primeiras na água a fazer fotossíntese, tá certo? Perceba que planta aquática é rara e geralmente essas plantas aquáticas não servem de alimento na cadeia trófica aquática, a cadeia alimentar aquática. Quem é a base da cadeia alimentar são as algas, tá certo? Elas formam o que a gente chama de fitoplâncton, tá certo? Esse fitoplâncton vai alimentar animais microscópicos chamados de zooplâncton, tá certo? Esse zooplâncton vai servir de alimento para pequenos peixes, que servem de alimento para peixes maiores e assim sucessivamente, tá certo? Bem, como elas são responsáveis pela maior parte da fotossíntese, tem uma coisa massa para te dizer. A Amazônia não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são os oceanos. Os oceanos, turma, produzem mais de 90% do gás oxigênio da Terra, tá certo? Eles vêm das águas e não das florestas, como tu estava de repente imaginando aí. Fica muito ligado nessa diferençazinha, porque ela é crucial para o teu bom entendimento, tá certo? Para o ciclo de chuva, porque algumas algas liberam DMS, dimetilsulfeto. Esse dimetilsulfeto, ele aglomera gotículas de água, tá certo? Promovendo uma maior precipitação. Para você ter ideia, alguns países da Liga Árabe pegam aviões e lançam através das suas turbinas o dimetilsulfeto fazendo chover nas determinadas regiões, tá certo? Então perceba que no caso dos oceanos, quando alguém me pergunta assim, por que chove muito normalmente na costa e mais para o interior não chove? Por esse motivo. Os oceanos têm maior quantidade de algas, liberam muito DMS, muito dimetilsulfeto, ele provoca uma precipitação maior de nuvens, tá certo? É claro que as algas também nos alimentam, né? Tá aí a culinária japonesa deixando claro que a gente está fissurado aí em comer algas, tá certo? Algas, por que não? Na indústria, a gente tem o agar, que serve como meio de cultura, como substrato para micro-organismos crescer, também serve como espessante de pasta de dente, de shampoo, de sorvetes, tá certo? E a carragenina, por exemplo, ela é encontrada em cremes dentais, tanto como estabilizante, como sendo partículas que vão polir o nosso dente, para aumentar o branqueamento, enfim, tá certo? Não é muito recomendável não, porque pode dar uma sensibilidade no dente. Então, se você tem uma pasta de dente que promete que o dente vai ficar mais claro, e quando você bebe água gelada ou um cafezinho quente dói o dente, é a presença dessa carragenina, ela está lixando o seu dente. Suspenda o uso dela, compre uma outra pasta, de repente, no primeiro momento, com a quantidade um pouquinho maior de cálcio, para suprir esses arranhões aí, esse lixamento que a carragenina fez. Tá certo, moçada?
Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a biologia dos fungos. Não perde, porque vai estar muito especial, tá certo? Vou olhar no seu olho para a gente poder se despedir um pouquinho aqui. Galera, foi massa estar com vocês hoje. Espero que vocês tenham aprendido sobre as algas. Mais um dos indivíduos que fazem parte do reino protista, e aglomera protozoários e algas. Eu espero que vocês tenham entendido que o principal critério de classificação das algas é a sua coloração visual, ou seja, o pigmento mais presente dentro delas, que elas têm paredes celulares diferentes, e como elas não são formadas por tecidos, e como essas paredes celulares são de muitas substâncias diferentes, elas foram expulsas do reino das plantas. Tá ligado? Que esse era o motivo de toda a confusão que já aconteceu. Então, fica esperto nesse detalhezinho aí. Qualquer coisa, assiste essa aula de novo para pegar os detalhes das mais diversas algas, tá certo? E sim, moçada, elas além de provocarem a maré vermelha, aqui no nosso estado, em Pernambuco, mais precisamente na cidade de Caruaru, a gente teve uma pequena maré vermelha dentro de uma caixa d'água de uma clínica de hemodiálise. Vai no Google e pesquisa sobre tragédia da hemodiálise de Caruaru. Talvez assim você entenda que existe uma importância médica/clínica no estudo das algas também. Perceba que do ponto de vista biológico elas são as produtoras das cadeias alimentares aquáticas. Essa talvez seja a maior importância delas, a importância ecológica. Fabricam muito mais de 90% do gás oxigênio respirável da atmosfera terrestre. Beleza? Espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau!